Sejam bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui acompanhado da incrível, da linda, da maravilhosa, perfeita Camilinha, do Biologia em Meia Hora. Tudo bem com você, Camila? Tudo bem, querido. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda novamente. Estou aqui. Olha só, faz Pirulinha, faz Pirulinha. Estou aqui com meu amigo Pirula. Oi, Pirula, tudo bem? Muito bem. Quem você está imitando, Pirulinha? Ninguém. Ninguém, Não, você não está imitando ninguém. Ninguém. E hoje temos um participante novo. Charles Street! Charles Street, how Hello. are you, man? Hello everybody. Hello, I'm Charles Street. Nice to meet you all. Nice to meet you all. Vindo direto dos Estados Unidos. Estão ficando internacional, né, Charles? I'm from America. Ah, América. Quando eu falei América, você imaginou que é uma águia, América. a bandeira americana. Isso, exato. Eu rajo a camisa peitoral com os Exato. Estados Unidos. Exatamente USA, isso, yeah. USA. E Jesus e Guns, Exato. Jesus e armas. Only USA. Carlos, sobre o que falaremos hoje? Então, meus caros, hoje falaremos Nosso português sobre... nem ficou bom. Ficou. Pois é, I'm learning. Hoje você pensou em trazer uma história pra gente, Juanito, que a gente vai começar um Cara, papo muito importante. É uma história que eu gosto muito, que é a história da Ilha de Páscoa. A ilha onde os coelhinhos botam ovos de chocolate. Isso. Olha só, nunca tinha pensado... Não, mas é curioso, sabe por que se chama Ilha de Páscoa? Não. Porque ela foi... Quando os primeiros europeus chegaram nela, que foram os holandeses, eles chegaram no domingo de Páscoa. Logo deu o nome de Ilha de Páscoa. E hoje os Rapa Nui estão até lutando para tirar esse nome, porque é o nome europeu. E o nome original é... Rapa Nui. Rapa Nui. Ah, tá. O nome da ilha. nome da ilha. Da ilha, do povo, E do povo. da língua do povo. É tudo Rapa Nui. Tudo Rapa Nui. Tudo rapando. Mas a escrita tem outro nome, é Rorogondo. Não, Rorogongo. É aquela que ninguém sabe Que ninguém sabe ler. sabe ler. Exatamente. E os Rapa Nui seriam os povos originários dessa Os ilha. Então, a povos princípio, originários dessa Os ilha, primeiros humanos. polinésios que chegaram acredita-se que chegaram a 300, 400 depois de Cristo. Tá. Na Ilha de Páscoa, e que é o umbigo do mundo, porque essa ilha é a ilha no Oceano Pacífico mais isolada do planeta. Porque dessa ilha, não tem outras ilhas próximas, diferente de arquipélagos e lugares ali na Indonésia, que é cheio de ilha, né? Você pegou um quebra-cabeça e jogou assim, um monte de pecinha. Não! A Ilha de Páscoa, ela é isolada do planeta. Ela tá bem separada. De um lado você tem o Chile, que seria o mais próximo, sentido Atlântico, que é 3.600 quilômetros. Mesmo assim, é muita longe coisa, pra caramba. é longe pra caramba. E a ilha mais próxima lá, sentido Austrália, é 2.000. Ah, tá. 2.000 quilômetros. Então, então, por isso que surgem muito mistério, muita teoria da conspiração, como que eles conseguiram descobrir, chegar, mas conseguiram. Os polinésios eram ótimos navegadores. Praticamente todas as ilhas da Indonésia, da Melanésia, todas as Ésias, são povoadas pelos polinésios, então eles tinham um senso de direção naval muito avançado. Uma capacidade de navegação com barcos, inclusive, que poderiam chegar a locais. Sim, bem canoas à vela. Uhum. Em 2020, acho, ou sei lá, saiu um artigo muito interessante que, assim, sempre houve aquela hipótese de que os nativos americanos também pudessem ter navegado no sentido Polinésia. E ninguém sabia confirmar. A única coisa que tinha um pouco mais de sólido era a batata doce. Porque o que raios a batata estaria fazendo em ilhas da Polinésia, sendo que ela é um tubérculo da América do Sul. Mas poderia ter ido boiando, sei lá, qualquer outra coisa. E acharam traços, vestígios genéticos de povos, acho que colombianos, em populações das Ilhas Marquesas e de Rapa Nui. Uhum. Então, possivelmente você teve um efeito fundador que o pessoal acha que foi pro Tahiti, ou seja, algum barco saiu da Colômbia, chegou no Tahiti, antes dos polinésios terem chegado nas Ilhas Marquesas e nas Ilhas de Páscoa. Então formou uma população misturada ali, né, miscigenada, e depois eles falaram, quer saber, vamos navegar de novo? E aí foram para as Ilhas Marquesas e depois para a Ilha de Páscoa. Então aí eles já chegaram miscigenados. Uma ideia muito interessante, mas é um artigo só, não sei se corroboraram, mas... Nossa, mas também batata doce é um negócio tão resistente, né? E tem reprodução assexuada que, às vezes, num raminho, se ele for e conseguir sobreviver... Chega lá e brota, né? Chega lá e brota, enraiza e vai rapidinho. Eu acho que é hipomeia, né? É hipomeia. Batata doce é hipomeia batatas? Eu acho que é hipomeia batatas.
Olha, Acho que é. se jabuti foi emborcado até Galápagos, virou e sobreviveu, né? Imagina a chuva, a tempestade, o jabuti lá. E o jabuti atravessando milhas e milhas náuticas, assim. Tá meio chato isso aqui. Você tá cansando um pouquinho. Mas aí ele, pluk. Acho que cheguei em algum lugar. Aí a ondinha vai e vira ele. E vira, pronto, tá lá. Olha só, que lugar legal. Não, porque planta é um trem muito, muito louco que fica... tem um lance de poliploidia, que agora eu não lembro como que é em animal, mas em planta tem esse negócio de poliploidia, e aí elas vão... em vez de ser diploide, que nem a gente, 2N, diploide, 2N, tem alguns organismos que são N, tem umas que conseguiram 14, 16. 14, 16, 30, e aí elas vão guardando um monte de características que podem ser muito vantajosas até como resistência para esses ambientes mais difíceis. Guarda informação, porque vai que precisa. Mas, pois bem, Rose, Mas vamos o tema lá. de hoje é aquecimento global. Por que eu estou falando de uma ilha? Na verdade, eu achei um tema muito interessante fazer esse link. Qual que é o tema que eu estou trazendo? Por que eu estou associando aquecimento global com essa ilha? Porque existe essa questão, como a gente está aí já na beira do abismo do aquecimento global, né? Antes a gente estava se encaminhando para o abismo, já estamos na beirinha olhando para baixo. Fica aquela pergunta: qual será o destino da humanidade no futuro se o aquecimento global continuar como está? A humanidade, ela vai se unir, os países irão se unir para reverter isso que está acontecendo, pensando na sua sobrevivência, ou não, iremos guerrear até o último tronco de árvore. Vamos fazer um combinado para todo mundo ficar bem, ou a gente vai se bater até todo Exatamente. mundo se Ruas, tá muito engraçado você de óculos. Porque você está falando e parece que você está bradando pro infinito, assim. Não, e sabe o que é pior dele de óculos? É que ele falou, vou começar a gravar de óculos e não vou contar pra ninguém. Ninguém sabe por que eu tô de óculos. Tá bom. Então, pra quem tá vendo só esse vídeo agora, eu de óculos pela primeira vez... Ele tá com uma conjuntivite e vai passar pra todo mundo aqui e... Só vou falar depois, né? Otário! Trouxa! Pegaram! Vem todo mundo de óculos. Eu fui demitido, eu não sei porquê. Não. Não, a gente não sabe por quê, Camilinha. Não é charme? Só vamos saber Não é depois. charme. Eu estou fazendo um experimento comigo, Ai, meu Deus. mas que vocês só vão saber o motivo se continuar acompanhando os 3 elementos, porque eu irei falar em algum momento, não sei quando. E ele fez bom. outra bizarrice ainda. Ah. Que hoje, a hora que ele chegou, a gente se cumprimentou, ele me deu um abraço, como faz sempre. Aí ele colocou o óculos, veio pra mim e falou assim, prazer, Carlos Ruas. Eu, porra é essa? O que tá acontecendo? Ele não te conta depois, O experimento dele é pra saber se vão reconhecê-lo ou se vão tratar ele melhor. E aí o super-homem, né? Tipo, ele tá lá pra tropir, né? Ele chega querendo... vão me tratar melhor. Mas qual Tá, é a relação link. que você quer trazer entre mudança climática e... Exatamente, porque pra mim eu já teria essa resposta. Porque isso já ocorreu. Já ocorreu uma destruição das matérias-primas de um planeta em que os humanos tiveram que guerrear até o último tronco de árvore. Eles tiveram essa opção. O que a gente faz? Está acabando. Mas num microplaneta chamado Ilha de Páscoa. Isso ocorreu entre eles. Então foi tipo um experimento natural que ocorreu. E aquela história do isolamento que você teve antes amplifica isso. Que se você tem ilhazinhas do lado, aí tem onde buscar recursos. É o porquinho que o lobo sopra, vai pra casa do amiguinho. Exato, você tem ilhas ali, você consegue ir pra casa do amiguinho, você consegue, né? Mas Rapa Nui, como você disse, por ser tão Se isolaram. você não tem a quem pedir ajuda, né? Então, assim... Tipo, você pode até se largar ao mar, mas você não vai voltar. Né? Exatamente. Tchau! Já eu volto. Exatamente. Então, assim, quando eles chegaram lá, era uma bonança, era... recursos pra todo lado. Sem competição. Sem competição. Poucas pessoas. Festa! Porque a gente presume que a chegada desses polinésios não fossem com milhares de pessoas, né? Provavelmente chegavam em algumas Grupos dezenas. pequenos. Grupos pequenos. E aí você joga 1000 anos depois. Então, eles foram crescendo, foram se desenvolvendo, como qualquer outra sociedade, foram se diferenciando Em tribos. em tribos diferentes uma da outra, já cada uma com seu costume. E aí tiveram seu auge, lá por... acredita-se que é por volta ali de 1400, 1600, quando começaram a construir os moais. Tá.
que são, né, que é simbolicamente aquilo que ficou mais marcado da Ilha de Páscoa. Que né? a gente tá colocando aqui na tela, que são aquelas estátuas cabeçudonas grandes. Gigantescas de tá. pedra vulcânica e que pesam toneladas. E, meu Deus, como eles conseguiram fazer isso? Que aí é mesmo assunto de pirâmides e coisas do tipo, né? Como eles conseguiram fazer isso? Pois bem, então tiveram seu auge, seu auge de desenvolvimento. Porém, chegou uma hora que a superpopulação começou a ser um problema na ilha. Tá. Isso começou a se tornar um problema sério, porque os recursos, as matérias-primas não supria a demanda, não supria todo mundo. Eles começaram a tretar entre si, começou a ter guerra entre eles, e ainda tentaram criar uma diplomacia. Isso que é interessante. A gente está tentando aqui com relações internacionais, criar uma diplomacia, uma política para tentar melhorar isso. Eles fizeram Jogos Olímpicos. A versão deles dos Jogos Olímpicos. As tribos, elas separavam seus melhores guerreiros, eles criaram uma espécie de jogos, e o guerreiro vencedor, ele iria controlar a tribo, a ilha por um ano, e o seu povoado teria mais recursos. Era uma democracia na porrada, é isso que você está querendo dizer. Era uma forma de tentar porradocracia. Criar um controle ali para, né, olha, então, ó, esse povoado vai ter mais recursos esse ano, gente, beleza? Vocês já se acionam. Ou seja, eles tentaram ainda evitar a tragédia, evitar o colapso do sistema. E era até interessante, existem registros desses jogos, era o Homem-Pássaro, você ganhava o título do Homem-Pássaro. A ilha tem um desfiladeiro gigantesco, e aí você tem um mar, e você tem uma ilhota onde andorinhas colocam seus ovos. Você tinha aqui, quando o juiz apitava, digamos assim, os guerreiros desciam do penhasco, tinham que nadar no mar agitado, chegar na ilhota, pegar um ovo da andorinha, e voltar, fazer todo o trajeto de volta. E o primeiro que chegasse com o ovo da andorinha ganharia o título de Homem-Pássaro e governaria a ilha por um ano. Então, ocorreu uma diplomacia através de Jogos Olímpicos. Mas não foi suficiente. A coisa começou a apertar. Facções inimigas começaram a entrar em guerra. Aí começou a ter queima de aldeia. Aí já não tinha também mais madeira para repor. Ou seja, o que tinha foi queimado. Se queimava. E aí começou a ter gente morando em caverna. A população começou a diminuir por fome, e nesse momento que eles estavam se colapsando, o sistema colapsou, começou a ter canibalismo, tem registro de canibalismo, então eles começaram a entrar em decadência, e aí os europeus chegam. E quando os europeus chegam, aí é a porrada final. Aí os holandeses chegam e varrem. Chega. Eles chegaram, aí trouxeram doenças, e aí as doenças começou a dizimar a população dos Rapa Nui. Começou a ter se perder a cultura, a história, porque entre 1700 e 1800 foi quando os europeus descobriram a Rapa Nui. E aí foram os holandeses que não fizeram nada no início. Descobriram, olha só, tem uma ilha. Mas aí depois vieram peruanos e escravizaram metade da galera. Que legal. Botaram sobrou. Metade mesmo, metade da população Rapa Nui virou escravo. Que eram 10 pessoas. Não, porque do jeito que você tá falando, não sobrou ninguém. Tinha uma média de 3 mil pessoas. O máximo que a ilha já teve foi 3 mil pessoas. E aí 1.500 virou escravo. Chegou navio peruanos. Virou escravo de mina. Pegou e levou embora. E aí os poucos que ficaram, já com doença, com fome, foi diminuindo. E aí, quando o Chile anexa o seu território, isso em 1888, só tinham 100 habitantes. Rapa Nui, originais, digamos assim, que já tinham perdido muita coisa da cultura, de sua história. A escrita deles havia se perdido, né? O dialeto ainda existia, mas porque eram glifos e só a alta elite, o sacerdote, sabia ler. Né? E então, morreu com aí eles. Se perde, né? São os primeiros que matam. Conhecimento se perde. Quando chega para derrotar para lutar contra um povo, você quer dizimar, você mata os líderes, né? Primeiro. E quando o Chile anexou, entregou para comerciantes, fazendeiros de ovelha, encheram de ovelha e os 100 que tinham lá botaram para trabalhar. Para os donos das ovelhas. Gente. E os franceses chegaram e catequizaram, virou todo mundo católico. Olha, então, assim, beleza. Acabou. Destruiu
destruiu a cultura. Existe ainda a etnia Rapa Nui, né? Que hoje é preservada, mas se ocidentaram, né? Forçadamente, né? Então... Ainda falam um pouco da língua, né? Ainda falam um pouco da língua. Hoje, a Ilha de Páscoa, metade da ilha são chilenos e metade Rapa Nui. E eles não se falam muito. Tem treta. Vocês estão no seu canto de vocês, a gente está no canto nosso. Beleza? Se politizaram, né? Pois é. E, então eles ainda existem, mas infelizmente ocorreu isso e muita coisa se perdeu. É assim, o turismo praticamente hoje na ilha só existe por causa dos moais, né? Eles chamam muita atenção, né? Tá no patrimônio, nas maiores maravilhas do mundo antigo, porque realmente impressiona. E existem praticamente quase 1000 moais espalhados pela ilha, alguns de 2 metros de altura, outros de 11 metros de altura, alguns de 70 toneladas. Então, realmente, é um feito grandioso. Você tem que eles têm a mãozinha na barriga. A mãozinha na barriga, fica assim, segurando a barriguinha. Segurando a pança, assim. Olha só, né? Muita gente se identifica com eles, né? O que você está querendo dizer? Não. Eu não estou citando ninguém. Por que vocês se incomodaram? Não, nada. Eu não tô falando nada. Eu citei, não posso incomodar. Exatamente. Vou repetir a frase. Muita gente se incomoda, né? Muita gente se identifica, né? Olhando pra nós dois. E agora ele vem com essa história de... Vocês sabem pra onde eu tô olhando? Tô de óculos escuros? Então, a gente... Eu podia estar olhando por isso, a gente tá postulando. Olha só, eu tenho... que tava olhando pra mim, Exato. né? Eu tenho a vantagem. Fala que tava olhando pra Camila. Quero ver se você tem coragem. Com a mãozinha, eu tenho a vantagem de vocês não saberem pra onde eu estou olhando. Boa. Mas os moais... Eu posso chegar assim e fazer em você. Uma pergunta honesta. Tem alguma relação com os moais e essa queda da civilização? Então, por exemplo, os moais no começo eles eram de um jeito e depois eles se transformaram Eles pararam de ser feitos quando começou o declínio. Você tem as minas... pedreira. Você tem a pedreira, que era de pedra vulcânica que eles faziam. E que você tem quase 400 moais ali. Por fazer. Começados. Deitadinhos. Tá. Né? O maior moá da ilha, ele é não finalizado. Tá. Tem quase 20 metros de altura. Nossa Senhora. O erguido mais alto tem 11 metros. O maior tem 20, mas tá deitadinho até hoje lá. Tá lá na pedreira ainda, onde ele tava sendo esculpido. Tá dormindo lá até hoje. E aí você tem um trajeto que eles faziam para levar os moás. E como muita coisa se perdeu, não se sabe direito o motivo da existência dos moais. Até isso não tem uma comprovação, né? São hipóteses. Uma das hipóteses era de proteção, uma questão mais mística, de proteger a ilha. Muitos estão no litoral, olhando para o mar. Alinhados, né? Alinhados. Né? Eles ficam mas não necessariamente místico. Um navegante que esteja passando lá com más intenções... Vê aquele gigante de pedra... fala, meu Deus, quem que mora nesse lugar, né? Vou embora, né? Pode ser uma coisa física, material. Uma segunda hipótese seria de descendentes, chefes de tribo que eles endeusaram, né? Que aí morreu e eles criaram para lembrarem, viveram um deus, né? Aquele grande guerreiro, aquele grande chefe. O louco tem uns que tem uns chapéuzinho, né? Alguns têm chapéu. Uns tem o olho branco, né? Que eles pintaram o olho e com a barriga, a mão na barriga. E eles foram derrubados. Na época do Mad Max da Ilha de Páscoa, como teve guerras, rebelião, queimando a aldeia do amiguinho, começaram a derrubar os moais. Derrubei o seu moai! Tipo isso, agora. Revolução, derruba tudo, acabou, e aí todos eles foram derrubados, todos eles. Então deve ter moai em volta no oceano. Talvez. Os moais que estão em pé hoje aqui recolocaram. Que nem Stonehenge. Que legal. Foram recolocados, estavam tudo no chão. O paralelo que você faz, então, é que como a ilha é um sistema fechado, as questões ambientais dessa ilha foram o que resultaram na queda desse povo. A conclusão é que assim, virou Mad Max. Entre eles mesmos, a coisa não se segurou. Eles não conseguiram, diplomaticamente, politicamente, viver em harmonia com baixos recursos. Tentaram, mas terminaram em guerra pelo último tronco de árvore. E aí os europeus chegaram e deram o golpe final. Eles não foram assim... se os europeus talvez não tivessem chegado, talvez eles ainda continuassem habitando lá. Mas com uma regressão de desenvolvimento civilizatório em relação a eles mesmos gigantesca, por causa dos recursos e das guerras, né, que é o que pode ocorrer com o nosso planeta. Talvez o ser humano não seja extinto por completo, mas que talvez a gente vire um Mad Max
né, uma anarquia sem controle, talvez a gente chegue lá. Então eu sou um pouco pessimista. Nossa, que animador, Carlos Ruas. Eu sou gostosa. super otimista, mas Uau. por causa da Ilha de Páscoa... Quando o Carlos Ruas é o pessimista da história, eu tô imaginando que categoria eu entro. Como que... Não, eu só fico pensando que a gente ainda não está assim na beira do abismo, pensando em recursos, né? Pensando em mudanças climáticas, sim, a gente está na beira do abismo. Talvez sim, né? Mas pensando em recursos, a gente não tá. E a gente já briga muito. É porque tem muita coisa local, muita Mas coisa tem briga que... por Sim. recurso também. Mas Não, mas é a gente justamente briga o por recurso em alguns quando lugares. ainda não está faltando globalmente. Uhum. Imagina. Se faltar. Legal. Eu posso pegar o seu exemplo para indicar um livro? Tem o autor biólogo chamado Jared Diamond, que ele escreveu alguns livros, mas ele tem 2 livros muito famosos. Um chamado Armas, Germes e Aço, que ele vai explicar, ele vai dar algumas razões que ele enxerga do porquê a Europa dominou o mundo e não o mundo dominou a Europa. Inclusive o livro começa com essa pergunta e o Jared Diamond, apesar de eu gostar bastante do livro, alguns críticos a ele dizem que ele é determinista demais. Então tem um negócio que a gente pode discutir em outro momento, que é o determinismo geográfico, e tem gente que critica o Jared Diamond por ser determinista demais. Mas o livro que eu vou indicar, leiam esse livro, é um livro bem legal. Provavelmente a verdade é nem lá nem cá. Isso, nem lá nem cá. Talvez tenha uma influência da geografia, mas não. Mas ele tem um segundo livro que eu gosto bastante também, chamado Colapso. E no livro chamado Colapso... Quase O que você achou? Quase que eu entendi prolapso. Prolapso. O que é um prolapso? Nada! Não, Procurem no Google. Nada. Não procurem prolapso, procurem. não. Pelo amor de Deus, não procurem É prolapso. colapso. É colapso. Tá bom, Colapso. tá bom. E no colapso, o Jared Diamond vai tentar explicar, ele vai estudar o colapso das civilizações. Ah, ele cita... E um dos Rapa Nui? exemplos... Ó, o Fábio procurou prolapso no Google. A gente falou, não procura. Não faça isso. A gente falou, não procura. Existem 2 tipos de pessoa. A pessoa que você fala, não faça, a pessoa, tudo bem, não vou fazer. E tem a pessoa que, cara, eu preciso agora fazer isso. Não, mas não, a gente falou, às vezes você não precisa fazer o seu trabalho tão bem feito. Esse era um exemplo. E aí no colapso... Tipo, eu não vou procurar isso no Google de jeito nenhum. Eu vejo o meu ele tá amiguinho... escondendo o prolapso com o microfone. Eu vejo a cara de horror do meu amiguinho... eu não vou procurar essas coisas. E aí, no colapso, ele começa a história contando uma família. É bem legal a estrutura do livro, porque ele fala de uma. O que tá fazendo? Nada. Estou vendo como é o nariz do Bozo aqui. Que é Nada. 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 Eu não consigo, eu preciso de mais Vai, informações. vamos falar do colapso. Tá. No colapso, ele vai explicar o fim de impérios. Tá. E ele começa contando, por exemplo, de um império de produção de leite, de uma família dos Estados Unidos que era a maior produtora de leite. Ele vai contar como essa indústria caiu. E aí ele vai começar a achar paralelos nessas histórias, e uma das histórias que ele conta é a história do que aconteceu com os Rapa Nui, daí depois ele vai falar sobre Roma, e aí ele termina falando sobre o fim do Império Americano. Então ele vai traçando paralelos e contando paralelos entre essas histórias para contar como grandes impérios acabam. Tentando criar uma sequência de fatos. Exato, ele começa a procurar uma sequência de eventos em diferentes colapsos civilizatórios, seja na produção de leite, seja nos Rapa Nui, seja no Império Romano, no Império Inglês, nos outros grandes impérios do mundo, para tentar achar padrões e chegar no fim do que ele chama do Império atual, que seria o Império Americano. É bem legal. Então, assim, finalizando, então esse é o link que eu quis fazer. Como eu vi que na Ilha de Páscoa, que para mim é um micro-experimento de um planetinha com pessoas criando superpopulação, e como eles resolvem isso, como eles não resolveram bem, então eu não consigo ser otimista com isso, uma vez que eu conheci essa história. Então eu sou um pouco pessimista, eu acho que o sistema pode colapsar e a gente virar um Mad Max. Então, eu acho um excelente exemplo, eu só queria fazer uma vírgula aqui. Existe uma outra hipótese que explica o que aconteceu com os Rapa Nui, que também está ligada à chegada dos polinésios à ilha, que dizem que quando os polinésios vieram, uma espécie de ratinho, um rato da Polinésia, veio junto com eles. E aí o que os autores levantam de hipótese, não comprovada porque ninguém estava lá para ver, a hora que eles chegaram já estava tudo arrebentado, é que o que causou o problema com as árvores
não foram as pessoas. Foram esse ratinho da Polinésia que come a raiz das árvores. E aí as árvores acabaram morrendo, o ecossistema mudou e acabou o recurso. Na verdade, assim, se você já tem uma sociedade que usa árvore pra cacete pra ficar levantando estátua... E mais o rato... Né? O rato não ajudou em nada, contribui. Né? Só os humanos. Isso, talvez... A influência do ratinho também. É uma possibilidade. Uma das hipóteses de locomoção dos moais até o ponto que ia ser erguido era trilho de madeira. Rolando nas árvores. Pois é. E aí a gente tava batendo um papo antes de começar o vídeo. A gente consegue fazer paralelos com uso de recursos e problemas ambientais causados por esse uso excessivo de recursos, que é um lugar que a gente meio que tá chegando hoje em dia, né? Que a gente tá começando a estressar o ambiente a um ponto de não retorno, talvez, né? Porque o sistema de hoje, até por causa da obsolescência programada, que todo ano tem um produto novo, e tudo descartável, tipo, chega uma hora que não tem mais tanta matéria-prima assim para sugar. Esse sistema que a gente vive hoje não pode durar para sempre. E no nosso caso ainda tem um outro fator que também aconteceu com os Rapa Nui, que é a gente consome demais e gera dejeto demais. Sim. Ou seja gás na atmosfera, seja lixo plástico, no lixão, plástico cocô, que a gente está gerando, cocô. Só que tem uma então, diferença. Assim, em que momento que iremos colapsar? Não é nem se iremos ou não. Eu acho que é em que momento iremos colapsar. Só que eu quero trazer um ponto aqui que é importante. Traga o seu ponto aí. Para essa discussão, que é uma coisa que se fala bastante é que o crescimento populacional dos Rapa Nui, como era um local isolado, e aí os recursos são limitados, do mesmo jeito que o planeta que a gente vive é um local fechado, isolado, que não tem nada em volta que a gente possa procurar recurso, tá? Então esse é o paralelo. Então que o crescimento populacional dos Rapa Nui fez com que alguém vai falar do trítio na Lua. Do trítio na Lua, de não sei o que de Marte. De qualquer jeito, a Lua ainda é um ambiente fechado, também restrito. Limitado e assim por diante. Mas o cuidado também que a gente tem que tomar desse sistema que você está falando é que o tamanho da população é relevante, mas a gente não pode considerar todos os seres humanos como se fossem uma unidade simples no sistema que a gente vive. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pegar uma criança na Califórnia, rica na Califórnia, ela consome recursos e produz lixo numa escala de milhares de vezes da comparação com uma pessoa que vive em pobre Bangladesh. Ou em Bangladesh ou aqui no Brasil. Aqui no Brasil você pode pegar na mesma cidade. Aqui em São Paulo, na mesma cidade eu posso pegar, por exemplo, Higienópolis e... Arthur Alvim. Isso, e aí eu vou pegar essas pessoas e o nível de consumo delas não é igual. Então o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de tamanho populacional é que o tamanho populacional é relevante, mas se eu tenho uma pessoa que consome 1000 vezes mais do que a outra, ela deveria contar nessa conta como 1000 pessoas. Não, e outra coisa, então, a população seria muito maior. A população seria muito maior. Não, e o pior não é isso. O pior é que a gente está tendo um sistema de produção de coisas em geral, que em alguns lados, ela através, inclusive, da não preocupação com uma série de coisas, vai ficando mais barato, que a gente tem, mesmo as pessoas mais abaixo, já estão consumindo e produzindo mais lixo do que pessoas na mesma classe 50 anos atrás. Sem dúvida. Então, tipo, tá todo mundo produzindo mais. Você tem o pessoal mais... Sem dúvida. Então, além disso, você tem uma comparação com o passado recente. É uma corrida em que os primeiros colocados estão 15 voltas na frente dos últimos, mas tá todo mundo correndo. Então, tipo, tá todo mundo correndo. Então, nas projeções tem que ser colocado, né, o peso que essas coisas estão tendo. A gente tenta fazer essas simplificações para tentar usar esses modelos, mas na hora de realmente ajustar o modelo, tem que lembrar que tem pessoas que consomem muito, de um jeito que a gente não consegue nem entender, e tem pessoas que consomem muito pouco, de um jeito que a gente também não consegue entender. A gente tem casas, por exemplo, nos Estados Unidos, de 169 milhões de dólares. Então você está falando de uma casa que, se a gente pegar o dinheiro que todo mundo que está aqui trabalhando, mas todo mundo que está aqui assistindo, mais os seus familiares, vão trabalhar a vida inteira e nunca vão conseguir juntar essa quantidade de riqueza e essa quantidade de recursos que você tem em uma casa. E se estiver alguém assistindo aí
que tenha... somando consiga fazer isso daí, por favor, patrocine os 3 Por elementos. favor, isso aí. patrocina nós. E que tenha como, somando tudo, fazer isso. Uma das evidências de que a gente tá indo pra esse caminho que você falou é algo que a gente previu lá na década de 60 e que as pessoas... Tem gente que fala que é baboseira, mas que é mudança climática. Sim. E aí o que nós 3 fizemos pra complementar a sua história Perfeito. foi que a gente trouxe exemplos de como a mudança climática já está afetando a vida do planeta que a gente vive. Então, das pessoas. As pessoas Não do é planeta mais que a uma gente vive. previsão, ó. Exato. Vai dar merda. Já tá dando. Já estamos pisando nela. assim. Exato, já estamos pisando. E aí o primeiro exemplo quem vai dar é a Camilinha. Vai lá, Camilinha. A OMS, ela faz vários reports, vários relatórios de várias coisas. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela está super preocupada, né, para ver o que está acontecendo em relação à saúde em vários aspectos. Um dos reports dela é sobre malária. Sai um relatório anual sobre malária. E aí uma coisa que eles já estavam comentando, então o relatório de 2023, eu não sei se sai em novembro ou dezembro, mas eles já estavam comentando que vai sair um capítulo especial associando a malária com as mudanças climáticas. Não, calma. A malária, para começar, é uma doença de gente pobre, geralmente marronzinha. Não, vamos explicar. Malária é causada por um protozoário, né? Uhum. É o Plasmodium, né? Plasmodium. Que é transmitido por um pernilongo, que Em geral, anófeles. em geral anófeles, que é originário da Indonésia, se não me engano. Não, Então, África. Aí é que tá, Ah, é né? África, por causa daquele negócio Porque se a da gente anemia for ver, falciforme. malária é uma doença, ó, Véia. véia. Tanto que o nome dela vem até da época em que a gente acreditava que as doenças eram causadas pelos miasmas. Então vem lá da época da teoria miasmática. Pensa que assim, ó, provável que quando fosse tinha na África. essas histórias, o nome malária vem da ideia de mau ar. Porque as pessoas associavam isso com a ida, né, das pessoas para lugares pantanosos, lugares que tinham água. Ah. Então eles achavam que os miasmas, que eram esses odores pútridos de matéria orgânica em decomposição, era o que causava as doenças. Assim, Não um mosquito. e não o não. mosquito. Assim, Você tá a no pântano ideia lá, estava meio certa, porque no local onde tem água, né, onde tem Tem mais pântano, mosquito. vai ter mais mosquito e as pessoas se contaminavam lá com a picada do mosquito, mas eles não entendem. Piscada. Eu imaginei um mosquito assim, ó. Malária. Te pico mais tarde. Te pico mais tarde. Mas não é bem isso, né? Era das pessoas irem lá, serem picadas e contraírem esse protozoário que é o Plasmodium. Na verdade é um gênero, são várias espécies de Plasmodium que podem causar a malária. Mas, voltando à questão das mudanças climáticas, o medo agora é que o que a gente está vendo com essas alterações e o aquecimento do planeta é que vai ter uma reorganização da biodiversidade. Então, as espécies vão começar a ampliar as suas áreas, as espécies de áreas quentes. Vão ter uma ampliação de área e as espécies de áreas mais frias vão ter uma redução de área. Como a malária é uma doença de área quente, de zona É tropical. uma malária. Nós entendemos. É de zona tropical. O que a gente está imaginando é que isso vai começar a se espalhar, né? Vai começar a ocupar lugares onde não Sim. ocorria originalmente. Aí é que o bicho pega. E se a gente está vendo isso pensando em malária, várias outras doenças podem fazer a mesma coisa. Uhum. E aí, o que eu tava falando antes é, a malária hoje, por muito tempo, mata muita gente. E ela tem uma discussão muito séria, por que que a gente não resolveu o problema da malária no mundo hoje? Então, por que que a gente tem malária, pessoas morrendo por um mosquito, que a gente sabe quem é o mosquito e sabe quem é o causador da doença? E aí, uma das explicações que se dá é que não existe interesse econômico em resolver o problema da malária.
Porque a malária só acontece onde tem gente pobre. Pobres que a Mas economia não tá muito lá, Isso. o mercado não tá muito lá. Só que aí a hora que começa a esquentar, Bater na bunda começa a bater na bunda de quem? do europeu, desenvolvido, americano. Exato. Exato. Então, Estados Unidos teve um caso de malária recente e eles não tinham casos há 20 anos. Olha aí. Ah, mas 20 anos atrás tinha tido caso. Mas Então, era raro. Mas é na parte, se tiver mesmo, é ali na parte mais quente dos Estados Unidos. É, Flórida, aquela Isso, parte mais lá ao que sul, tem sim. os Everglades E aí, lá. o medo que a gente tem é que, olhando para outras doenças, que nem o que eles viram é que para pragas agrícolas, essas pragas elas já estão migrando para latitudes mais altas numa velocidade de 3 quilômetros por ano. Tem um carrapato, que é o carrapato que causa doença de Lyme lá nos Estados Unidos, que o que eles estão vendo lá é que ele está andando 40 quilômetros por ano na direção nordeste dos Estados Unidos. Então, a gente já vê isso para essas outras pragas e doenças. Imagina agora o que vai ser para a malária. E pensando em eventos extremos, né? Uhum. Enchentes. Aí a gente está imaginando que vai ter mais gente em situação de risco de contrair a malária. Por quê? Não é só o mosquito que consegue, né? Mas também os animais que são reservatórios do protozoário e as pessoas que também estão fugindo de algumas áreas, levando isso, Imigrantes. Né? e migrando, e em áreas, imagina, se tem uma enchente, os mosquitos estão assim, ó. Água, água, água. Então, todos esses eventos extremos que deixam as pessoas em situação mais, Vulneráveis. vulneráveis, agravam ainda mais a situação da malária. A Europa também, né? Sim, tá chegando na Europa, tem alguns casos na Itália já, no sul da Itália que estão chegando. Então esse é o link do aquecimento global com a malária. Carlos, Só sabe uma- uma... Vai, Só vai, uma Pirulinha. coisinha, só para comentar. A malária, a origem dela é africana. Ela está presente em vários primatas. Possivelmente a nossa espécie pegou através de contato com gorilas. Não contato direto com gorila, mas mosquito que pica gorila e pica pessoas. Assim, tem um mosquito no âmbar preservado que é o... que possui... É o mesmo tipo de mosquito, né? O Anopheles, de 30 milhões de anos. Então, tipo, é possível que seja uma doença muito, muito antiga. Talvez australopitecos tenham tido malária. Então é uma coisa bem antiga mesmo. Mas não sei, é uma lida rápida em 5 segundos só porque eu fiquei muito curioso. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta pro meu amigo Carlos Duas. Carlos Duas, quem que tinha previsto que a mudança climática podia espalhar as doenças desse jeito, Carlos Duas? Quem tinha previsto É. que as mudanças climáticas... Exato. Quem? Lá na década de 60, 70, 80, surgiu um órgão na Organização das Nações Unidas chamado IPCC. Ah, Que é um conjunto de cientistas que olhou e falou assim, Conjunto ó... do quê? De cientistas! Ah, não sei se você já ouviu é? falar. Conjunto de cientistas. mesmo? Nossa. Sabe o que os cientistas eles começaram a falar? Falaram assim, ó, se a gente continuar nesse ritmo, vai esquentar o planeta. E se esquentar Na verdade, o já planeta... tá esquentando. Já tá esquentando. Vai Mas esquentar nesse mais. ritmo vai esquentar mais. E se esquentar o planeta, sabe uma coisa que pode acontecer de acordo com os nossos modelos? As doenças podem se espalhar mais por causa do aquecimento global. Olha só. previsões... sim. Olha só. Você está previram. dizendo que modelos... Podem estar certos, Pirulinha. Nossa senhora! Eu estou dizendo Mas que modelo não servia pra nada, pra não é? nada, Olha, pra que nada. coisa. Modelo não serve pra nada, porque você precisa ajustar modelo. Ah, não. Serve pra andar na passarela e olha lá. Exato, É. modelo não serve pra nada. Sabe, Camilinha, o que mais o IPCC previu? Que as mudanças climáticas poderiam gerar problemas entre pessoas. Pessoas poderiam calor também estressa, né? mudar de lugar, quente, sai de perto. pegajoso, Não dá pra dormir agarradinho. pegajoso. Porque é cada um num canto. Sai, gato. pelado. Sai gato. Ah, gato. Poderiam gerar problemas. Outra coisa, Carlos Duas, que os modelos previram é que as mudanças climáticas poderiam gerar, por exemplo, movimentações de pessoas, poderiam gerar conflitos
entre pessoas. E quem vai falar sobre isso é meu amigo Pirulí, o lindo, maravilhoso, perfeito. Então, eu tinha lido dois casos recentes que postula-se que possam ter ocorrido por uma contribuição das mudanças climáticas. Um dos fatores pode ser mudança climática. Exato. Contribui, e exatamente o que esses artigos estão fazendo é tentar calcular qual é a porcentagem de culpa, digamos assim, das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. E você pode chamar de aquecimento global, ninguém está dizendo que vai parar de ter inverno, né? É aquecimento global, a Antártica vai continuar gelada, só que ao invés de ser menos 40 graus, vai ser menos 35, e isso já vai ser um pipinão. Mas enfim, o aquecimento global ele pode efetivamente ter sido um fator muito relevante em dois incidentes, digamos assim, recentes da história humana, né, contemporânea, que geraram ali consequências muito severas. Tá? Um deles, que aconteceu há uns 12 anos atrás, mais ou menos, foi mais ou menos em 2011, foi a Guerra Civil na Síria. Né? A Guerra Civil na Síria que desembocou ali no problema dos refugiados na Europa. Tem consequências até hoje. Teve consequências muito violentas, porque teve toda aquela questão da briga, as grandes potências que se envolveram, né? Então, para quem não sabe, você teve a Primavera Árabe, né, que começou na Tunísia, depois foi pro Egito, e aí na Síria você teve um levante de várias pessoas lá se revoltando contra o governo, porque uma família lá, já era o pai dele, agora é o filho, né, que era o Bashar al-Assad. A família Assad já tá lá faz tempo, e eles têm tendências ditatoriais, um monte de coisa, eles são de uma vertente religiosa muito particular, e aconteceu ali tudo isso daí, gerou uma revolta, aí grandes potências resolveram se envolver, então a Rússia apoiou o Assad, enquanto os Estados Unidos armaram os revoltosos, tal, não sei o que, teve toda essa treta, e para melhorar ainda a coisa depois, teve o Estado Islâmico que surgiu no Iraque, invadiu ali, fez uma terceira coisa que não tinha acabado, acabou nessa o que não tinha acabado, destruíram Palmira, destruíram tudo, enfim, foi o mapa do inferno. E o que acontece? E isso é fato, tá? Isso a gente sabe o que aconteceu. Entre 2007 e 2010, você teve uma seca absurdamente violenta na Síria. Essa seca desses 3 anos foi completamente fora dos padrões, foi assim, algo muito mais forte do que a seca que costuma ter lá. Afinal de contas, a gente tá falando de uma área de deserto. O deserto da Síria já era o lugar em que você tinha os registros mais altos de temperatura, né, antes desses últimos 10 anos que a coisa explodiu, mas antes os registros mais altos eram no deserto da Síria, era realmente realmente um lugar muito quente, porém, você tem ali uma coisa, assim, mesmo que seja muito quente no verão, tal, não sei o que, você tem aquela troca, né, no inverno e no verão. O inverno é uma estação chuvosa, e essas chuvas no inverno compensavam ali o calor no verão. Esses 3 anos a coisa realmente ficou muito feia, e isso gerou um êxodo rural, né, para as grandes cidades. E o governo não soube lidar direito com essa seca. Não fez medidas mitigatórias, não soube cuidar dessa população que chegou e ficou nas periferias, né, das cidades. E isso provavelmente ajudou as pessoas a se aliarem à revolução que aconteceu. Óbvio, teve vários outros fatores geopolíticos. Por exemplo, um monte de refugiado do Iraque, né, que eu não sei se vocês sabem, o Iraque foi invadido. Não foi para levar a democracia para o Iraque? Em 2003... democracia? Acho que foi 2003, em 2004, 2003, a invasão do Iraque. Foram vários e vários refugiados que foram para a Síria também. Tanto é que o Estado Islâmico também contribuiu para isso, mas enfim. Então tudo isso foi gerando pressão. Teve uma questão também de uma reforma agrária ao contrário que aconteceu ali, em que vários produtores rurais foram fomentados porque eram amigos da família lá, e eles acabaram comprando aquelas áreas grandes, virou uma oligarquia, etc e tal. Enfim, inverteu, né, o que devia ser feito, né? Ao invés de dividir, tiraram as terras que eram de todo mundo para gerar grandes latifúndios e etc e tal, e aí no fim das contas tudo isso pode ter corroborado. Mas essa seca de 3 anos, que foi realmente muito atípica e que com certeza gerou um fator a mais para que essa revolução tivesse acontecido, essa seca
o que o pessoal está calculando agora é que ela dificilmente teria acontecido se não fosse a mudança climática causada pelo ser humano. Que não teria sido uma seca tão forte pelos modelos que eles fizeram. Olha os modelos aí. Olha os modelos aí. Olha os modelos aí. Somos nós. Somos os modelos aqui. O Ruas. Aqui. Não, tô brincando. Coitado do Ruas. O Ruas mais lindo de nós. O Ruas deve ser o que mais gera suspiros aqui. Enfim. E aí o que acontece? Esse é possivelmente, se não fosse a mudança climática causada pelo ser humano, esses 3 anos não teriam sido tão secos, porque inclusive há indícios de que foi o 3º ano que gerou o pessoal a falar chega. Tem entrevistas com sírios falando assim, não, o 1º ano de seca a gente aguentou, o 2º também, o 3º chega, vamos pra cidade porque tá difícil aqui. Então mesmo que se a mudança climática não tivesse gerado esse 3º, talvez não tivesse gente suficiente para se revoltar, né, a despeito da lambança que grandes potências fizeram ali, né, historicamente, para gerar tudo isso daí, a despeito dessa família ditatorial que tá lá até agora. A gente não tá julgando o Levante, inclusive, é uma constatação. Não, é uma constatação porque as pessoas se revoltam. Claro. O governo também foi mal. Ele foi incompetente em gerir a crise da seca que estava acontecendo lá. E essa seca talvez não tivesse sido tão ruim se não fosse. A gente tá falando de uma área que, apesar de não estar na faixa tropical, tá na faixa quente ali daquela área temperada, por N questões. E o outro fator também que eu observei que foi muito recente foi na América Central. Na América Central você tem do Panamá até o sul do México ali uma área que eles chamam de corredor seco da América Central. E esse corredor seco que pega a costa do Pacífico é uma área que naturalmente ela se eu não me engano ela é uma área menos elevada, alguma coisa assim, eu não me lembro agora a geografia lá daquela região, ou a mais elevada, enfim, em que você tem naturalmente menos umidade, né? Não é a área que tem as florestas mais frondosas. No Panamá, por exemplo, essa área é menor, na Costa Rica ela é maior, e enfim, El Salvador praticamente o país inteiro está dentro dessa área. Então, isso sempre aconteceu. Você tem essas histórias desde antes, né, da América pré-colombiana, você já tinha histórias de migrações ali naquela região, que inclusive podem ter derrubado impérios, então os Olmecas caíram para depois virar não sei o que e tal. É possível. Mas o que acontece? Com o aquecimento global, estão acontecendo mais secas ali naquela região. A coisa está ficando mais feia. Isso está sendo documentado e, aparentemente, isso daí tem muito menos dúvida. Enquanto tem gente que está discutindo na Síria sobre o quanto que o impacto dessa seca realmente foi... O impacto não, o quanto que essa seca realmente é causada pela mudança climática, nessa seca da América Central, a discussão está um pouco mais corroborada, os modelos mais recentes, inclusive com o artigo que saiu esse ano, 2023, é um pouco mais recente, né? Estão dizendo que, olha, a probabilidade da seca ter sido tão forte nos últimos anos é muito baixa se você desconsiderar o acúmulo de CO2 na atmosfera, né? Então, quer dizer, dificilmente a mudança climática não tem alguma coisa a ver com essa seca. E isso gerou muitos e muitos movimentos migratórios. Na verdade, isso gera crise nos países, porque tem o êxodo rural para as áreas urbanas, tem aumento da criminalidade, porque naturalmente essas coisas acabam gerando assim, tipo, todo mundo sem dinheiro. Vai fazer o quê? Tem gente querendo droga, vou vender droga, vou fazer não sei o quê. Sabe, tem as disfunções governamentais. Em muitos desses países, os governos são completamente disfuncionais. Essas migrações são internas também, então não só para cidades, mas entre países. Por exemplo, muita gente fugiu para Costa Rica, que é um país que está menos em crise do que os outros. Muita gente fugiu para Guatemala, né? E o que acontece? Muita gente fugiu para o México e muita gente do México fugiu para os Estados Unidos. E o que acontece? A gente eventualmente não sabe, mas o México também tem problemas com isso. Ele dá uma fechada na fronteira sul para não ficar entrando gente da Guatemala, porque eles têm realmente problema de imigração da Guatemala para lá, né? E, obviamente, né, os guatemaltecas também têm problema com o pessoal saindo de El Salvador ou, principalmente, de Honduras e Nicarágua, né, que são dois dos lugares que a coisa tá mais feia. Até porque são países maiores, tem mais população e tudo mais. E essa galera chegando no México, também no México não tem, às vezes... E o México aí também tem outras crises envolvidas também, que também tem a ver com essa parte da parte seca lá no sul do México, pelo menos, e indo para os Estados Unidos.
particularmente em 2014, 2015, principalmente 2015, você teve uma seca muito, 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 muito violenta, que perdurou até 2019. Foi um período de seca muito forte ali naquela região, que aumentou as crises políticas e socioeconômicas e tal, não sei o que, daquele lugar. Tá. Ou seja, entre 2014 e 2015, houve um pico de migrações para os Estados Unidos. Que foi assim, isso daí tá documentado em foto. Pessoas andando a pé. As pessoas saindo de El Salvador, saindo de Honduras, indo a pé até a fronteira dos Estados Unidos, atravessaram o México. Hordas de pessoas ali em 2015. A foto dessas coisas, os vídeos disso, são muito impressionantes. Obviamente que foi um primeiro impulso, até pela quantidade de gente que é limitada. Nos outros anos, apesar dessa seca muito forte, não foram cenas tão horríveis assim, ou tão dramáticas assim, né? Foi até 2019, 2020 a coisa deu uma melhoradinha, mas não é que ficou bom, né? A coisa agora, a tendência é sempre ir piorando com o tempo, né? E isso, inclusive, está previsto nos modelos, que vai piorar as secas cada vez mais, tanto na Síria quanto na América Central. E o que acontece? O que acontecia em 2015 e o que houve em 2016 nos Estados Unidos? Trump! Então, houve eleições presidenciais. Trump! E uma das bandeiras das eleições presidenciais foi sobre imigração ilegal. E foram utilizadas fotos e vídeos dos imigrantes, de pessoas famintas, desesperadas, querendo ir para os Estados Unidos. Né? Pessoas que, inclusive, algumas, o pessoal fala, por que não ficou no México? Porque o México tá uma bosta, né? E algumas ficaram no México, né? Também teve esse ponto. E o que acontece? Isso acabou gerando, esse medo de imigrações acabou gerando aí, fazendo com que isso fosse uma plataforma eleitoreira, e venceu o candidato que pregava contra as imigrações. Vamos construir um muro. Vamos fazer um muro, fazer uma cerca, fazer não sei o quê. Isso foi motivado por causa dessa migração recorde em 2015, que foi a primeira de muitas, né, dessas recordes, que foi derivada dessa seca violenta e, portanto, desestabilização política, econômica, social, alimentar e tudo mais que aconteceu nos países da América Central. Então, esse drama aparentemente está mais bem corroborado o papel das mudanças climáticas nisso, né, do que o da Síria, apesar de a gente saber que a seca foi fundamental, né, o modelo, há uma discussãozinha do peso disso, da mudança climática no peso disso. Mas os autores que defendem que a mudança climática causou essa seca desproporcional têm argumentos muito bons e modelos muito bons também para dizer que, olha, sem a mudança climática, descontando o CO2, a probabilidade da seca ter sido tão feia ou ter durado 3 anos lá na Síria é muito baixa. Imagina, Pirulinha, se alguém tivesse feito, lá na década de 80, um modelo que previsse que as mudanças climáticas iam causar essas migrações de pessoas que estivessem sofrendo com o clima. A gente poderia ter tomado decisões melhores, né? A gente vai ter mais refugiados ambientais, isso vai gerar mais conflitos, a gente vai ter um problema com alimentos, ou seja, um problema de segurança alimentar, porque várias culturas vão sofrer, não só com a mudança do clima, mas com a disseminação de pragas. Doenças. A gente vai ter problema com doenças, não só porque essas doenças que já são urbanas, elas estão ampliando a sua faixa, mas porque a gente também está desmatando e entrando em contato com novos patógenos. E juntando um monte de gente num lugar só. Pra onde que a gente vai fugir, querido? Rua, você escolheu bem o tema de hoje. Eu acho que foi uma boa. Mas agora eu vou dar um alento pra vocês. Vai. Agora eu vou dar um alento. Eu duvido. Porque a humanidade tá resolvendo esse problema, Carlos. Não acredito. Vou trazer um exemplo aqui, o último exemplo, que é o exemplo de Miami. Miami está resolvendo isso? Miami está resolvendo esse Roberto problema. Brito tem alguma a ver com isso? Lógico que tem, porque ele deve estar participando disso com sua arte. Exatamente, ele desenhou o aquecimento global. Desenhou o aquecimento e depois global rasgou. Pronto, acabou o aquecimento global. Carlos Ruas, sabe o que a humanidade estava fazendo com essa possibilidade de mudança climática? Não. Achando a solução.
A gentrificação climática. Olha só que palavra bonita. Defina gentrificação. Tem a gentrificação e a gentrivaiação, né? Isso. Tipo, que a gente fica ou a gente Ou a vai. gente vai. É isso, é. Então eu vou explicar. A gentrificação e a gentrivaiação. Se você for a Miami, ou melhor, vou usar um exemplo que você conhece melhor. O Rio de Janeiro. Perfeito. Qual é o lugar que tem os apartamentos mais caros? Na costa ou no centro? Ou mais pra terra? Na costa. Na costa. Os apartamentos na beira do mar são os mais caros. Sim. Isso é uma tendência mundial, porque você está de frente para a praia. Sim. Isso é uma tendência mundial nos lugares que a praia é bonita. No lugar né? que a praia é bonita. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é a cidade mais linda do mundo. Perfeito. Nos lugares que a praia é feia, ninguém quer ir Talvez morar ninguém na quer praia. morar na É. praia. É. Então, qual que foi o fenômeno que aconteceu ao longo do último século? Você tem uma valorização das casas à beira do mar Certo. e as pessoas mais pobres viviam mais para dentro Mais do continente. afastado, né? Certo? Periferia tá lá no final. O que começou a acontecer é que com essa tal de mudança climática, começou-se a perceber um aumento do nível da água. Então, as pessoas falam de que se a temperatura aumentar 2 graus, o nível da água pode crescer até 40 centímetros. Se você for pensar, 40 centímetros não é tanto, mas se você tá a 0 metros, 40 centímetros acaba com a praia, por exemplo. Sim, muita Não, praia e E acabar. com alguns países. Tem país que a altitude média é de 60 De 60 centímetros, né? pode acabar com o país inteiro. Então, sabe qual que é a solução de Miami? É um processo de gentrificação. Então, antes do mar crescer, as pessoas ricas começaram a comprar as casas das pessoas em locais mais pobres. Mas no interior. Mais no interior. Então, por exemplo, em Então, Miami... por Isso dentro da precaução- cidade. Isso dentro da cidade, Por em Miami. precaução, eu já vou comprar um terreninho. Isso, eu vou, por exemplo, vou te dar um exemplo, claro. Tem um bairro em Miami chamado Little Cuba, que é dos imigrantes cubanos que vieram de Cuba. Não sei se vocês sabem, mas uma proporção, sei lá, 1/3 ou metade da população de Miami é tudo É cubana. tudo cubano. É, ou descendente de E cubanos. aí eles construíram um bairro deles, que é Tá um bom. bairro pobre dentro de Miami, perto do resto, perto principalmente de quem tá no litoral. Certo. Só que o que as incorporadoras, as empresas que constroem prédios, as empresas que constroem casas estão fazendo? Começaram a comprar Little Cuba. Então eles vão lá na sua casa e falam, ó, sua casa que valia $200 mil, eu vou pagar 500 e você vai embora Aí daqui. você vai Tô feliz. rico. Você vende feliz. Você já tem uma baixa classe média, né? Isso. Então, porra, Só que tá aí precisando de aquela grana. casa que valia 300 agora vale 500 e você só tem 500. Então com os seus 500 você vai morar mais longe. Vai lá pra longe. E mais longe, e mais longe. Então a solução do capitalismo é mandar os pobres para cada vez mais longe e quem tem dinheiro ficar É, aí. como se isso daí não fosse novidade, né? Não é novidade. Então, Acontece. por exemplo, na verdade tá virando São Paulo. Porque, assim, São Paulo que não tem praia, o centro sempre foi a área mais valorizada e as bordas é que foram empurrando os pobres. À medida que o centro foi crescendo, os pobres vão indo mais pra lá. Então, por exemplo, a Moca, que era uma famosa periferia na época do Adoniran Barbosa, tal, não sei o que lá, hoje ela tá no centro expandido, tem um bairro mais de classe média, tal, não sei o que, e os pobres foram chutados mais pra lá. É que em praias isso é um efeito inverso, É que né? a diferença é que essa gentrificação tem uma origem, que é climática. Essa gentrificação que você está falando é uma gentrificação só econômica, entre aspas. Mas essa é climática. O que está acontecendo? Em vez da gente resolver o problema da mudança climática, quem tem dinheiro está resolvendo o próprio problema. Então, se você pegar, por exemplo, o maior dono... Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Exato. Então, se você pega, por exemplo, o maior dono de terras dos Estados Unidos hoje individual, ele tem um nome. Bill Gates. Então, o que o Bill Gates está fazendo é comprando terra. Pô, mas o Bill Gates é dono da Microsoft, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Por que o Bill Gates está comprando terra nos Estados Unidos? Vamos resolver o meu problema e daí depois a gente pensa nessa história de Mas mudança ele vai usar climática. essa terra pra quê? Pra construir a Bill Gateslândia e quando tudo der merda ele ficar com... Não, mas ele vai morrer logo mais. Não, mas, Não, mas ele tá tem preocupado filho, com né? ele. Tem os herdeiros dele. Tá preocupado com o dele. Eu acho que ele quer vender isso aí. Pode ser também, pode ser Acho que é valorizado, mais provável. ganha mais dinheiro. Você ficou esperançoso com isso que eu falei, que a solução é a gentrificação, Carlos? Não. Camilinha, essa live te deu esperança? Esse vídeo te deu esperança? Ai, mudanças climáticas nunca me dá esperança, porque eu sempre fico pensando, querido, pra onde a gente vai? A gente é pobre? A gente é pobre. Pra onde a gente vai? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico, já que a esperança é a última que morre, eu ainda fico com a esperança de que,
Meu, a gente é melhor que isso, a gente está vendo, a gente está entendendo. E a gente pode. Muito Mas otimista. eu sou muito, né? A gente pode. Não, a Vamos gente unir. pode. Se a gente entende o problema, entende a origem, a gente consegue resolver. Mas tem que querer, né? As pessoas Mas é que Isso tem tem que que estar mudar. acima dos interesses econômicos. Tem que mudar Tem que dar muita lucro, Salvador. e coisa. políticos. Pra e ser tudo. ter salvo, tem que dar lucro, salvar o Eu mundo. vou te contar um segredo, Carlos Ruas. Ah. A natureza não dá lucro. O lucro é uma invenção humana. O recurso do planeta é limitado. Sim. O capitalismo prevê um crescimento ilimitado. Sim. Essas coisas têm uma dificuldade meio grande para conversar. Então a gente precisa entender até onde a gente vai com essa história de crescimento ilimitado, de crescer o bolo para depois dividir, Uhum. porque o bolo é finito. Sim. Na verdade, o bolo tá crescendo, mas não tá dividindo. Não, tá crescendo, não tá dividindo e os recursos para fazer o bolo estão acabando. Estão acabando, a farinha tá acabando. Por isso que o seu exemplo da Ilha de Páscoa é um bom exemplo, Carlos Ruas. Então eu acho que trouxemos bons exemplos aqui, porque muita gente na internet acaba recebendo gráficos, nós trouxemos links não muito comuns que vocês devem ter visto por aí. Cada um trouxe Aliás, um eu link. separei os links e vou deixar na descrição aqui. Isso. Eu depois Pois é, mando cada um pro trouxe Fábio, um link bem interessante, com uma reflexão bem interessante de consequências que estamos sentindo hoje do aquecimento global. Então fica aí o alerta, né? E já estamos aí olhando para o abismo. Não sei como nossos netos estarão. Sabe qual que é o problema? Ah, Quando o abismo te olha de volta. Camilinha, gostou? Eu Não. sempre gosto de conversar sobre essas coisas. Eu sempre gosto de descobrir coisas que eu não tinha visto anteriormente. Então, eu não conhecia direito a história que o Ruas trouxe. Eu não tinha lido os artigos que o Pirula leu. Então, eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, dá um paniquinho. E eu fico pensando, quais são as soluções em diferentes escalas. Qual é o meu papel, Exato. qual é o papel da gente como sociedade, como pessoa que vai lá votar, né, e escolher quem são os representantes que depois vão para reuniões internacionais para discutir isso. Não, e mesmo o tipo de comunicação, isso é uma coisa que tem sido discutida agora sobre a divulgação científica. Porque a gente estava 10 anos atrás preocupados com a questão de convencer as pessoas de que a mudança climática é real. Né? Hoje, você tem um bando de imbecil que discorda da mudança climática, que eventualmente é eleito, mas não fica, porque os grandes empresários, os líderes que têm o mínimo de cérebro, o pessoal sabem que a mudança climática é verdade. O pessoal que está comprando terreno no meio de Miami, Eles sabem que a mudança climática... Eles podem até falar, olha, não, vocês não acreditam nisso aí não. Mas eles tô comprando sabem. meu terreno em Tô Liverpool, comprando meu até. terreno, exatamente. Então esse pessoal lida assim, eles deixam pros imbecis ficarem falando, ficarem colocando dúvidas na cabeça da população, mas a galera que tem dinheiro e que manda no mundo tá realmente ciente do que tá acontecendo. E o ponto que está sendo discutido é hoje a gente não está mais no estágio de ficar falando se a mudança climática é verdadeira ou não. A maior parte das pessoas já se convenceu, né? Quem negava está clamando no deserto. Então, o que agora o pessoal está discutindo é para a gente não fazer um discurso fatalista que desmotive as pessoas a fazer qualquer coisa. entendi. Entendeu? Porque Então senão nem as vou pessoas... tentar, porque já tá já foi mesmo. pro saco, já não sei o que, não vou tentar nada. A gente sabe que a gente tem agora um ponto que não dá mais pra voltar. Mas também não precisa piorar Passar o duas vezes próximo, mais. né? Exatamente. Então, a gente ainda pode fazer com que, 2 graus a gente já vai chegar até 2100. Então, vamos fazer com que não seja 5. Não é por isso que precisa chegar em 5. Exato, né? E por isso, de novo, eu falo, a gente sabe onde está o problema. Não, e eu acho interessante. Eu, por exemplo, não tenho filho. E é possível que não os tenha. Eu morri. Vou viver no máximo até 2080 e olhe lá, sabe? O problema, tecnicamente, o problema não é meu. Você que tem filho, ainda mais filho pequeno, você é a primeira pessoa que tem que se mobilizar e para tentar fazer alguma coisa. Porque, assim, a galera... Neto é muito longe. Neto é muito longe. Né? Filho tá aí. Né? Então, né, tem que pensar isso daí. Você gostou? Lógico que não.
Não, o papo Puta foi assunto Não, o bosta. papo foi legal. A conclusão que é um pouco, né? É um pouco triste. Pesada. É, mas o papo é legal. papo é legal, é. Gente, aqui nos Três Elementos, de vez em quando, a gente tem que trazer um papo mais sério, mais estruturado, porque a gente acha que, além das piadas e das brincadeiras, existem alguns assuntos que são importantes demais para serem ignorados. E comenta aí se você tem mais coisas que você percebeu na sua vida sobre aquecimento global, mudanças que estão ocorrendo. Vamos debater sobre isso. Exatamente. Carlos Ruas, Charles State, mande um beijo. Bye. Thank you very much. A lot, everybody. Pirulinha, Caipirinha. mande um beijo. Beijo do gordo, uou. Camilinha, mande um beijo. Gente, muito obrigado para quem assistiu. Lembrando que o Três Elementos é uma produção Toca Cash, do grupo Toca Livros. Vai ter um link aqui embaixo de um audiolivro deles no YouTube para vocês escutarem. Se vocês acharem legal, entrem no site, vejam as promoções. Eles têm um ticket de 15 dias liberados. Aqui, ó. Ticket Elementos lá no Toca Cash, lá no Toca Livros, no aplicativo ou no site? Ou nos dois? Nos dois, no aplicativo e no site. Se você usar o Ticket Elementos, você pode usar por 15 dias, ver se você gosta. Se você gosta, assina o serviço deles. Certo? Certíssimo. Perfeito. Beijo, falou, Valeu, gente. valeu e até mais. Tchau! O editor... Deixa que o editor, O editor se pega, fala. joga lá. Olha lá, olha a cara. Ai, meu Deus. Beijo pra Lui. Ela tá ali, ó. Ele não tá vendo, Oi, tá de óculos Lui. escuros. Eu te amo. Ah, Só vou fazer a chamada Tá. de novo. Outra coisa... Ao invés da gente... Em vez. Ao invés da Em gente... vez. Em vez da gente... Não. Ao invés Só. da gente... Em vez. Em vez da gente... Por que não é Ah, inglês? invés É que Em vez. é em vez ou ao invés, né? ao invés. Em Ao vez. invés tem que Ah, ser em algo vez de- totalmente contrário. Olha Em só, vez. hein? Em vez é Ao invés. Antes de você coisar, é só uma coisa. Antes de você Antes de você coisar, coisar. é só uma coisa. o- Açaí, açaí?